Vamos tentar de novo. Oi, pessoal, boa noite. Vamos esperar todo mundo entrar para começar a live e vamos esperar o Dr. José Manuel aparecer. Para quem não sabe, o Dr. José Manuel é... Olá, Christian, boa noite. Olá, Augusto de novo. Oi, Rafa de novo. Oi, tia, boa noite. Ah, agora sim. Aê, Olá, Zé, finalmente! e aí, que briga, hein? Poxa, que isso, Zé? Eu tava aqui contando pro pessoal como é tomar o primeiro bolo na minha live. Não, eu também entrei por lá, nós nos desencontramos. Sem problema. Pessoal, eu queria apresentar para vocês o Dr. José Manuel. É um veterinário que eu adoro de paixão, o Zé sabe disso. Ele é o veterinário dos meus cães. Toda vez que dá algum problema, eu corro para ele. Ele é um excelente veterinário. Eu acho que hoje vai ser muito boa essa live. No final, a gente vai responder as perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta, quem tiver alguma coisa, no final, guarda as perguntas no final, só para a gente fazer a live ficar mais dinâmica. E é isso, Zé. O que você quer se apresentar? Boa, não, deixa que eu me apresento. Boa noite, pessoal. Eu estava tentando me apresentar pelo perfil da clínica, lá nós estávamos desencontrados mesmo. Bom, eu sou clínico veterinário, né? Então acho que essa é a parte importante de se dizer. Eu trabalho com atendimento clínico de cães aí há mais de 20 anos e, na verdade, eu também sou criador. Então, eu também sempre gostei de reprodução, sempre gostei de seleção genética. E aí, como eu e a Marcela nos conhecemos e a gente tem alguns ideais aí, alguns apontamentos na mesma direção, eu falei, meu, a gente tem que fazer uma live e falar sobre as coisas que a gente está fazendo, as novidades, e demorou, mas a gente conseguiu marcar esse Finalmente. nosso encontro à distância, né? Exatamente. A gente pensa igual, principalmente nessa parte de criação. Eu concordo muito com o que Zé, né? A gente pensa muito parecido nessa parte que a gente acha que as pessoas têm que ter mais noção para comprar os cães. Os criadores têm que investir no seu plantel, têm que investir em qualidade de cães, têm que muitas vezes pedir ajuda para os veterinários, pedir orientação, né, para quem realmente sabe o que pode melhorar na criação. E a palestra de hoje, a gente vai falar mais nessa parte de por que existem as doenças genéticas e como que a gente pode testar ou procurar um veterinário para fazer os testes. O porquê das doenças genéticas, a gente sempre fala nas lives, né, Zé? Por que existem doenças genéticas? Quando a gente formou uma raça, a gente pegou poucos indivíduos e cruzou esses indivíduos muitas e muitas vezes para conseguir um fenótipo. Dessa forma, a gente aumentou a incidência de genes que a gente queria, né, de fenótipo, temperamento, função, mas, ao mesmo tempo, a gente aumentou a chance de aparecer doenças genéticas. Né? Você aumenta na população genes iguais, a chance de dois indivíduos portarem genes iguais, uma mutação igual, é maior. Por isso que cães de raça têm um pouco mais de chance de ter as doenças da raça. Isso, e aí depois, se a gente tiver um tempinho, a gente mais pra frente pode até falar do tão famoso COI, né? Que a gente já teve várias brigas aí pelo coeficiente de inbreeding. Mas de qualquer forma é isso que a Marcela tá falando, né? Eu acho que as pessoas são muito contra raças, né? Falar, ah, mas essa raça é ruim, raça é boa. Gente, é assim, os cães, eles há milhares de anos estão convivendo com o ser humano, não tem como não haver algum tipo de seleção, né? De uso. A gente faz isso entre os próprios seres humanos, a gente escolhe a namorada, escolhe o marido. Então, essa seleção ela foi feita, obviamente, pensando em fenótipo, né? Esse tipo de coisa foi feita para fazer com que a gente tivesse um bom convívio, né? Que a gente pudesse se ajudar. Então, o ser humano ajudando os cães ajudando o ser humano. E, obviamente, num passado aí mais longínquo, era muito mais difícil de se entender o problema, né? De criação, de reprodução. E hoje a gente já tem algumas pessoas que também têm dificuldade de entender e eu e a Marcela estamos nessa pegada aí de tentar realmente fazer com que as pessoas entendam que não é tão difícil, que na verdade é bastante fácil, e a gente pode melhorar isso por vários motivos, né? Para a gente ter cães saudáveis, para a gente ter bons convívios aí entre o cachorro e o ser humano e as famílias, seja para trabalho, seja para companhia, para a gente evitar essa criação desenfreada de alguns exemplares sem o menor cuidado de saúde. Então, assim, eu trabalho com a parte clínica e esse cuidado com saúde, para mim, sempre foi muito importante. Eu já criei Rottweilers, já criei pastores belgas, daquele Groenendael, que é aquele preto,
e hoje eu crio uma raça que quase não tem no Brasil, que é o Kerry Blue, justamente porque eu quis escolher uma raça que não tinha para eu poder cuidar desse plantel, fazer com que esse plantel fosse sadio, escolher temperamento, conformação, genética, e óbvio que é uma escolha dura, né? Porque eu falo da raça, todo mundo fica fazendo aquela careta, nossa, mas o que é isso? Mas que coisa? Todo mundo acha que é uma mistura. Na verdade, foi uma escolha justamente por conta dessa. Eu não queria nada comercial, eu queria ter o prazer de trabalhar com uma raça, testar as aptidões, testar os fenótipos, mas poder trabalhar com uma genética boa, e a gente vai tentar mostrar para vocês como não é difícil, é bastante fácil, na verdade. Tá? Então, essa busca de fenótipos, Marcelo também, né, gosta de algumas raças aí diferentes. Cuidado, não vai se machucar aí. A gente gosta de umas raças diferentes, a gente procura fenótipos assim. Eu oriento, inclusive, meus clientes na escolha de raças de cachorro, né? Tem algumas raças de cachorro que combinam com algumas famílias e outras não, e a gente precisa fazer com que essa combinação seja melhor, porque daí a gente evita abandono, evita problemas aí comportamentais. Então, fala aí, Marcela, que eu falo muito, se deixar eu vou ficar aqui uma hora falando sozinho. Se você estava falando das raças, né, e eu li um texto esses dias que fala muito disso. Tem muito protetor que às vezes eles pregam contra as raças, né? Fala, vamos acabar com todas as raças, vamos parar de criar cão de raça. E aí o próprio autor do texto falava, agora eu não me lembro quem, senão eu ia até citar. Ele fala assim, tudo bem, vamos acabar com as raças. Amanhã, uma pessoa que tem um vira-lata orelhudinho vai falar, nossa, eu gosto dessa orelhinha assim. E aí ele vai cruzar com outro vira-lata orelhudinho. E vai chegar uma hora que a gente vai pegar os vira-latas e a gente vai transformar em raças novamente. Muito provavelmente por fenótipo ou por temperamento, mas é do ser humano selecionar coisas que lhe interessam, né? Então, mesmo que não existissem raças, que a gente falasse, nossa, acabou com as raças, vamos só ter cães sem raça definida, em algum momento a gente ia acabar caminhando para a raça, porque tem pessoas que vão gostar de cães pequenos, essas pessoas vão acasalar cães pequenos. Então, a seleção, ela, mesmo que você não tenha uma seleção, um kennel, não tenha nada, a seleção existe. A seleção está ali o tempo todo, mesmo em cães sem raça definida, né? É natural isso do ser humano. Então, eu trabalho com muitas raças, né, Marcela? Então, a gente vê isso. Mas essa raça é mais doente, outra é menos doente. E, na verdade, eu espero que hoje um pouco a gente consiga mostrar isso, né? Que tem raças que são mais complicadinhas, mas porque talvez a função dela não esteja sendo bem aplicada. A gente consegue procurar doenças, eliminar doenças e fazer com que esses animais sejam mais saudáveis, coisa que às vezes no cachorro sem raça definida é mais difícil, porque é um trabalho, como vocês vão ver, árduo, que tem um certo custo, e a gente não tem que tirar o mérito dos vira-latas, mas assim, o sequenciamento, a busca por procura de doença nesses animais sem raça definida, sem um padrão, sem o famoso coeficiente de inbreeding é mais difícil, né? Exatamente, a gente por um lado, a gente perde o que selecionar, né? Claro que a partir do momento que você volta a selecionar, tem alguns trabalhos que falam que em 5 gerações você praticamente não consegue mais ver mestiçagem. Então, se você pegar qualquer mestiçagem, por isso que agora a gente tem, por exemplo, o gene do Melly em Pug, o gene do Melly em Bulldog, e se você testa esses cães, eles voltam puros. Por quê? Porque a partir de 5, 6 gerações, você não consegue mais identificar genes de outras raças, né? Então, muitas pessoas falam que assim, nossa, mas a minha raça está há 100 anos pura. Gente, não é isso. A pureza, ela é relativa à seleção. Você volta a fazer a seleção, você volta a ter aquela replicação de genes, né? Os cães, eles são da mesma espécie. Às vezes as pessoas ficam com uma coisa assim, se você cruzar um pug com um dog alemão, é possível. É estranho, mas é possível, né? E muitas pessoas, às vezes, pensam nessa questão de pureza e não entendem que se você volta a selecionar, você volta a ter o que você quer. Você pode selecionar a favor de uma coisa ou contra aquela coisa a qualquer momento da criação, né? Você não vai perder características porque você está dando preferência a trabalhar saúde agora, porque lá na frente você volta a selecionar o padrão que você quer, né? O mais importante é ter prioridade. A prioridade da criação, na minha opinião, tem que ser sempre saúde, acima de qualquer coisa. Depois que você consegue estabelecer um padrão de saúde bacana para aqueles indivíduos, aí sim a gente volta a tentar selecionar um pouco mais o que é desejado, o que é padrão. Claro, tirando desvio de comportamento, tirando coisas muito graves, mas a gente tem que sempre dar prioridade para a saúde. E eu acho que quando a gente fala de teste genético, a gente está falando de prevenção, né? É uma ferramenta que poucos veterinários usam, mas se a gente parar para pensar, você tem um cachorro que você faz um teste genético quando ele é jovem, um cachorro de 6 meses, 1 ano, e você sabe que aquele cachorro, por exemplo, herdou 2 cópias da mutação de glaucoma. Aquela pessoa ela já pode procurar um oftalmo, pode conversar com o oftalmo, pode medir a pressão do olho, né? O oftalmo provavelmente vai passar um esquema para ela fazer
é um acompanhamento maior e muito provavelmente, se aquele cachorro desenvolveu glaucoma, ela já vai estar com o cachorro encaminhado, ela já vai estar com o veterinário sabendo disso, ela já vai saber qual é o oftalmo, ela já tem o que fazer, né? Muitas vezes a gente vê casos de glaucoma e os cães começam a ficar irritados, começam a ficar agressivos, a pessoa vai procurar um adestrador, né? O adestrador não consegue entender, acha que é uma dor, o cachorro começa a ter sintomas de bater a cabeça, rodar, ele tá com muita dor, o pessoal acha que é sintoma neurológico. E às vezes até ela descobrir que é um glaucoma, vai muito tempo, ela já passou por um monte de veterinário e ela, às vezes o cachorro chega a perder o olho. Né? Entendeu? Agora, se ela tem um papel e ela fala, nossa, ele tem uma chance de ter glaucoma, a primeira coisa que ela vai fazer é já ir pro oftalmo. Pode ser que não seja? Pode ser que não seja. Mas se for, ela já teve essa prevenção, ela já teve esse cuidado de saber o que o cachorro dela poderia ter ou não. E isso facilita pro veterinário, né, Zé? Imagina uma pessoa que chega para você com o teste na mão. Facilita demais. Eu estava conversando isso com os colegas esses dias, Marcela, e na verdade o que acontece é assim, a gente falou do glaucoma agora, mas tem um monte de condições clínicas que a gente atende que muitas vezes passam desapercebidas porque a gente primeiro procura outras coisas que possam causar aquela doença. Então, por exemplo, a gente estava conversando, né, de mielopatia degenerativa. Puxa, é um teste simples, é um teste que pode ser feito e dependendo da expressão, essa doença vai aparecer muito lá na frente. Quantos e quantos veterinários já atenderam cachorrinhos com problema de coluna, que radiografam a coluna e falam, nossa, mas essa coluna não está tão ruim assim, o cachorro está ficando com um problema motor importante, neurológico, e nem sabe, né, ou nem lembrou, ou não tem o teste em mão de mielopatia degenerativa. A mesma coisa a catarata, né? A gente pega um poodlezinho, ou pega um bichon, ou pega um schnauzer e fala, nossa, mas ele tá com catarata tão jovem, aí vai procurar hiperadreno, vai procurar diabetes, e às vezes o bicho tinha uma condição genética que justificava aquela catarata juvenil, né? Então, tem muitas doenças. Eu falo sempre, a raça que eu crio tem predisposição para a doença de von Willebrand, né? Para quem não sabe, é uma doença de coagulação. Graças a Deus, na raça que eu crio, a von Willebrand é uma de menos expressão, né? Um von Willebrand mais brando, os cachorros não morrem de hemorragias graves, mas muitas vezes você vai fazer teste de coagulação, o cachorro tá ruim, aí o veterinário fica procurando Ehrlichia, Babésia, fica procurando Leishmania, que hoje no Brasil a gente tem um monte de doenças infecto-contagiosas. E aí aquele problema de coagulação, às vezes, é um teste simples que podia ter sido feito em 30 dias, às vezes menos você já tem resultado. E tem doenças de von Willebrand, acho que até no pastor de Shetland ela é bem mais grave, né? Os quadros são realmente muito graves, onde você pode até perder o cachorro numa cirurgia e tudo mais. Então, eu brinco que a gente pode usar isso, a gente, na verdade, deve usar isso, está cada vez mais acessível. Acho que a gente vai falar disso no próximo tópico, porque isso vai ajudar demais pessoas como eu que trabalham com clínica, né? Que eu acho que, puxa, imagina só que legal você ter um cachorro que já tem os testes genéticos e falar, meu cachorro está com uma doença assim, será que não tem nada nesse teste genético que já justifica? Isso para o veterinário é de grande valia. E como são testes baratos, né, Zé? Seria até interessante que outros veterinários, quando pegam o filhotinho na primeira consulta veterinária, vai fazer as vacinas, o próprio veterinário já ter o cuidado de orientar, já falar, olha, existem testes genéticos para a raça do seu cachorro, você tem interesse em fazer? Não é, às vezes, um investimento tão caro e a pessoa vai levar aquilo para a vida inteira. Né? A gente vê muito o MDR1, né, dos collies, shelties, border collies, que a gente vê o quê? Muito criador, às vezes, entrega o filhotinho falando, olha, você não pode dar ivermectina. E aí o veterinário não pode anestesiar, né? Não pode tomar anestesia, que vai morrer. Vai morrer. E a pessoa às vezes fica confusa, a pessoa fica preocupada em qual vermífugo ela vai comprar no pet shop. Coisa que se ela pagasse R$80 no exame, ela não teria essa preocupação de qual vermífugo eu vou dar, né? Chega no veterinário, ele não pode tomar tais medicações, ou pode. Ou chega numa emergência, o veterinário não desconhece, né, essa mutação e acaba virando um problema. Então, são coisas tão simples que poderiam ser resolvidas se o veterinário, na primeira consulta, já tivesse esse conhecimento. Muitas pessoas perguntam, mas como que é essas doenças genéticas? Pessoal, de forma simples, tá? Se o pai tem um gene e a mãe tem um gene, eles não necessariamente vão ficar doentes. Muito provavelmente eles podem levar esse gene, eles não vão ficar doentes. O que acontece? Quando o filhote herda duas cópias do gene, ou seja, herda uma cópia da mãe e herda uma cópia do pai, ele tem maior chance de ter a doença. Ele vai ter a doença? Não, ele tem maior chance. É isso que a gente tem que deixar bem claro. Não é que o seu cachorro deu positivo em alguma coisa, ele vai ficar doente. Mas é uma bandeirinha vermelha. Vai procurar seu veterinário, vai conversar com ele, vai discutir o caso. E se eventualmente no futuro ele tiver alguma coisa, você já está preparado. Tem até um caso de uma amiga minha
que ela tinha uma Cocker e ela notou o PRA quando ela era bem novinha. Ela fez o exame genético e deu que ela tinha 2 cópias de PRA, que é atrofia progressiva de retina. Ela foi no oftalmo, eles bolaram todo um protocolo com nutracêuticos, com várias coisas, e a cadelinha só foi desenvolver a cegueira por volta de 12 anos. Então, assim, dá pra ter certeza se foi isso ou não? Não dá, claro que a gente não tem como provar. Mas não tem como medir a expressão do gene, né? Exatamente, a gente não sabe se ela ficou cega por causa desse gene ou não. Mas se ela fosse ficar, eu tenho certeza que o acompanhamento já teria ajudado, né? Todo ano indo no oftalmo, fazendo acompanhamento, ajudou. Então, nesse ponto eu acho importante, né? Você sabe. Agora, muitas pessoas perguntam como que são esses laboratórios, como que eles funcionam. A gente tem laboratórios tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Basicamente, você deve ir no seu veterinário, ou mesmo se você for criador e tiver um pouco mais de experiência, você compra os kits com esse laboratório, ou seja, você vai ligar para o laboratório, mandar e-mail, falar que você quer um kit, e eles vão mandar por correio para sua casa. Alguns kits são com sangue, então você vai no seu veterinário, pede para o veterinário coletar o sangue e pingar uma gotinha de sangue num papelzinho de filtro ou num suavezinho, tem vários tipos. Ou eles vão mandar um kit que você passa na gengiva do seu cachorro. Tem os cuidados, claro, que isso você pode também falar com o seu veterinário, de não deixar o cachorro beber água, comer, para não ter contaminação. E você vai passar esse cotonete, né, um cotonete na boca do seu cachorro, fechar e mandar de volta. Dentro de 2, 3 semanas você já recebe o resultado genético. Então, assim, é muito simples, não tem segredo, não tem mistério, não tem dificuldade. É uma coisa que você, de qualquer lugar do Brasil, você mora no Acre, você pode pedir o kit, vai chegar na sua casa, você compra e manda de volta, tá? No Brasil, a gente tem vários exames já testados e os laboratórios cada dia estão lançando novos. Eu vou até passar o nome dos principais laboratórios aqui do Brasil que a gente pode testar. Isso é muito legal, né? E fora do Brasil, a gente tem os laboratórios que fazem combos. Ou seja, eles fazem um combo que já tem cerca de 180 doenças genéticas. Nossa, mas meu cachorro vai ter 180 doenças? Não, é porque eles já fazem um combo de todas as raças. Né? Pode ser que se você tem um Border Collie, ele vai ser testado para atrofia progressiva de retina do Cocker. Não tem problema, eles já fazem o teste geral para todo mundo, independente da raça. Faz o painel de cores, que eu acho super legal também, a gente que gosta, né, de fenótipo, essa parte de cores, ele faz o painel de cores completo, então você sabe qual cor o seu cachorro tem, qual cor o seu cachorro leva, qual cor ele pode ou não passar para os filhos, e também faz essa parte de avaliação da consanguinidade. Eu vou falar os laboratórios, né, então, de forma resumida, a gente tem o Embarque Vet, que é o meu favorito atualmente, ele faz 183 doenças genéticas, painel de cor, traços variados e a consanguinidade. Então, assim, ele é o mais completo atualmente. O valor dele é por volta de $119. Então, não é um valor caro, né? Para quem é criador, é o preço de um exame, né? É o preço preço de um filhote. É que eu estava lendo alguém falar de exame na mensagem. É o preço de um filhote. A gente tem o MyDog, que fica na Finlândia. Ele não faz tantas, ele faz um pouco menos. Ele faz por volta de 100 doenças genéticas. O preço dele, comprando em grupo, é €76, muito barato. Comprando sozinho é €100. Muito barato também, se você pensar, né, que um filhote de raça hoje custa R$2.000, R$3.000, o que é... Não tem, isso não é nem discutível, né, Marcelo? Eu falo porque, e assim, os testes brasileiros pretendem ser, inclusive, mais em conta do que isso, e mesmo que não façam o combo, gente, é o que a Marcela está falando, existem combos, inclusive, para raças. Então, na raça que eu crio, no Kerry Blue Terrier, tem 4 doenças que são fundamentais, que precisam ser testadas. Óbvio que nesse embarque é muito legal, porque ele testa 180, ele separa essas 4 específicas da raça que eu crio, do Border tem outras tantas, do Pastor de Shetland tem outras tantas, e aí você tem a identificação das doenças da raça e todas as outras que são testadas, que já estão no combo, que para eles é interessante fazer também até esse banco de dados, né? Exatamente. Né? Então, assim, independente de qual teste faça, varia muito, né? Cada raça vai ter um laboratório que é mais... faz testes melhores. Isso, se você me perguntar, qual que é o melhor para o Poodle hoje? O melhor para o Poodle hoje é o que tem as doenças do Poodle. Por isso que vale a pena você conversar com o seu veterinário, ver com o seu veterinário quais doenças são mais encontradas naquela raça. Se o seu veterinário não souber, você pode, quer ver? Eu até anotei aqui para quem tiver dúvida. Você joga esse endereço no Google, que é do MyDog. Eles têm como se fosse um site de orientação que fala as doenças principais de cada raça. Então você entra nesse site, coloca lá Poodle, ele vai falar as principais doenças do Poodle.
Claro que não são todas, são as que eles testam, né? Mas assim, para a pessoa que não faz noção de nada, ou para o veterinário que está começando agora e quer estudar um pouco, é interessante. Você pode já pegar, ler as principais doenças e aí você vai atrás para o seu cliente, estuda quais as doenças da raça. Esse site já é um bom começo, né? Aqui no Brasil, eu acho que para quem não é criador, para quem é o público pet, para quem é um tutor e quer conhecer mais do cachorro, a gente tem alguns laboratórios também. A gente tem o Center Vet, que é um laboratório que, se eu não me engano, é em Campinas. Eles estão começando agora a fazer vários testes genéticos, eles têm mielopatia degenerativa, eles têm atrofia progressiva de retina, eles estão desenvolvendo, o único lugar aqui no Brasil que está desenvolvendo glaucoma, que está assim, explodindo em Border Collie, então eu acho bem legal. E eu entrei em contato com eles, eles são super acessíveis, então eles aceitam sugestões de novas doenças, o veterinário, o criador pode conversar com eles e eles tentam desenvolver, né, novos marcadores para os testes. Tem a BPI também, a BPI, se não me engano, eles testam também, eles testam a anomalia do olho do Collie, também super comum em raças de pastoreio. A atrofia progressiva de retina também testa mielopatia. A gente tem a Unesp, né, que muitas vezes a gente esquece. A Unesp tem também uma gama enorme de testes genéticos. Eles são mais difíceis de contato, então, geralmente quando o pessoal está de férias, essas coisas, muita gente fala que não consegue contato. É faculdade, né? Eu acho que assim, é legal porque tem parte pública, né? A gente deve ter aí um subsídio legal, mas obviamente tudo é um pouco mais lento, o contato é mais difícil. Eles não estão falando de um laboratório que é comercial. De qualquer forma, gente, pelo amor de Deus, anotem isso, porque assim, a tendência hoje com a globalização é que a informação difunda de forma muito grande, né? Então, o que vai acontecer? Absurdamente, e em pouquíssimo tempo, todos esses laboratórios vão fazer todos os mesmos testes. Eu acho que é uma questão de poucos anos, na verdade. Exatamente. E eu acho que, assim, quanto mais a gente divulga isso, mais as pessoas vão procurar, principalmente os veterinários, né? E isso vai acabar virando uma coisa normal. Vai ser normal um cachorro chegar, eu espero que no futuro, um cachorrinho chegue filhote no veterinário e o veterinário fala, vamos fazer os testes da raça, vamos testar esse filhote, vamos ver o que ele leva, o que ele não leva. Né? E assim a gente vai melhorar não só a criação, porque aquela pessoa, tendo conhecimento, vai poder passar para o criador e falar, olha, o filhotinho que você me vendeu tem esse gene, é melhor você tomar cuidado, você não acasalar mais esses pais, ou procurar alguém para assessorar o seu canil para poder melhorar a sua criação. Né? Então acho que isso é importante, as pessoas normais, as pessoas tutoras, né, que têm seus cães, procurar fazer os exames, não precisa ser criador. É isso que eu sempre bato na tecla. Você não precisa, você pode procurar um veterinário, pedir auxílio, ou você mesmo pode estudar bastante, conversar com o seu veterinário e fazer o teste genético dos seus cães. E agora o nosso próximo tópico, né, Zé, que é o mais que a gente mais discute, é importante pedir exames para o criador, Zé? Peraí que cortou, não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô. Nosso próximo tá item. É importante ou não pedir os exames para o criador e por quê? Bom, eu posso falar como criador e como veterinário. Acho que tem que pedir, né? Na verdade, eu já há muito tempo, né? Eu comecei a criar Rottweilers, eu não era nem veterinário, né? E a gente já sabia que fazer, por exemplo, raio-x, né? Então, chapas para a gente ver cotovelo, chapa para a gente ver bacia. Então, eu já me preocupava antes disso, né? De tentar entregar cachorros que não estivessem doentes, né? E na verdade, hoje, você vê, nos meus cães eu radiografo o cotovelo, eu radiografo a coluna inteira por conta também de hemivértebras, né, que é um problema que fica mascarado aí por muito tempo. Às vezes a pessoa só vai descobrir que o cachorro está doente quando ele for velhinho, né, com problema de coluna. Então, nos meus cães eu radiografo o cotovelo, radiografo a coluna inteira, radiografo bacia e faço os testes genéticos. Eu sempre fiz os 4 testes genéticos, né, que a gente está acostumado na raça, mas agora... Graças a Marcela, tá vendo? Parcerias são sempre boas. Eu falo, gente, quanto mais gente junto, melhor, né? Eu descobri esses outros testes e agora todos os meus cães, todos os meus reprodutores vão começar a fazer testes de todas essas doenças. Ah, mas não são da raça. Não tem problema. Eu vou ter toda uma gama aí de controle de doenças que, além de servir para o laboratório, porque pode ser que comece a encontrar essas doenças em outras raças, ele também vai servir para mim, para que eu possa fazer seleções aí ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos. A gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar reproduzindo cães, né? Se não proibirem a gente de criar cães, né? Aí a gente vai continuar reproduzindo, vamos continuar selecionando vira-latas, Exato, a gente vai selecionar os vira-latas com testes genéticos. E vamos criar. Você me conhece, sabe que eu testei meus cães, meus vira-latas para os testes genéticos, né? Você sabe, eu até tenho uma coisa depois mostrar. Os meus vira-latas eu fiz teste genético e que nem eu tava falando no começo da live, um pouco antes de você entrar,
Eu recebi essa semana o exame de uma moça que ela fez o teste do vira-lata dela. Ela não fazia ideia desse vira-lata total. E ele veio com 2 cópias do gene de mielopatia degenerativa. Então, olha isso, um vira-lata. Você não espera que tenha uma doença genética. Mas aí, na descrição da raça, deu que ele tinha pastor alemão, tinha essas coisas pelos 2 lados. Então, em algum ponto, tinha raça que tinha a maior frequência desses genes. E esses genes foram sendo passados. Deu o azar de ter. Ela estava... Né? Então, assim, não é porque o seu cão não tem raça que ele não pode fazer, ele não deve fazer exames genéticos. Os vira-latinhas, eles têm alguma raça de fundo, né? E é legal que esses testes, inclusive, podem até dizer quais raças de fundo que tem os vira-latinhas, né? Eu sigo os perfis aí americanos aí no Instagram, e o cara tem os mestiços lá de raça, e aí para provar que são os mestiços, ele faz os testes genéticos. Então, o cara quer um cão de PEG lá para caçar raposa. Então ele mistura Bull Terrier com Whippet, com não sei o que lá. E aí ele entrega o padrão genético desses cachorros que ele teoricamente queria, então vira-latas para provar que tem mistura de Bull Terrier com Whippet para mostrar o padrão genético do cachorro. Então, vocês verem, gente, hoje as pessoas estão se dispondo a entregar isso, os criadores legais estão começando a entender que isso é legal, é uma brincadeira boa até para você mostrar que você tem qualidade, que você é diferente dos puppy mills, né, dessas criações de gaiola, que o pessoal vende no LX, cachorro baratinho. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Na feira, né? Esses testes são muito confiáveis, né? A gente tem aí testes que já estão aí há bastante tempo no mercado, a margem de erro é bastante pequena, então, assim, é importante pedir, os proprietários podem fazer, mas eu acho que conforme isso vai crescendo, os criadores vão começar a ser pressionados para todos eles fazerem também, e a gente sabe que tem alguns que são avessos, mas não tem jeito. Eu acho que assim, a pessoa tem que pedir para o criador. Se o criador não quiser mostrar, procure outro criador. Porque assim, você está no seu direito. Como você vai comprar um produto, você vai comprar um carro. Se aquele criador não atende o que você acha correto, ou seja, se aquele criador não se preocupa com a saúde, não importa o que ele fala. Não importa ele falar que ele tem um veterinário que acompanha. Né? Eu escuto muito isso. Eu não faço exames, mas eu tenho um veterinário que acompanha. Por melhor que seja o veterinário, ele vai ver a parte de sintomas. Se o cachorro não tem sintomas, ele não consegue, ele não tem raio-x. Ele não consegue ver se aquele cachorro é displásico, ele não consegue ver se aquele cachorro tem uma doença genética ou leva alguma doença genética. Né? Então, assim, não adianta falar que o veterinário acompanha. Eu vejo muito criador veterinário falando que não faz exame porque tem um plantel saudável. Gente, não adianta. Por mais que, assim, eu sou veterinária e eu garanto pra vocês, não dá pra aquele criador veterinário garantir pra vocês nada se ele não testou. Se ele não tem exames dos pais, dos avós, dos bisavós, ele não tem nada. A única coisa que ele tem é o mesmo que você tá vendo, um cachorro peludo. Né? O que aquele cachorro vai passar para frente, se a gente não tem exames, a gente não tem raio-x, a gente não tem nada, é uma incógnita. Não, gente, e de novo, algumas doenças vão se manifestar com 6, 7, 8 anos. Esse cachorro já reproduziu muito. Mas ele tá ficando doente agora com 8 anos. Sim, mas será que ele não podia ter... E não ser tirado da criação, né? Porque os criadores acho que têm medo de perder um cachorro caro, de não usar aquele cachorro para reprodução mais porque tem algum defeito de algum gene. Não existe isso. Existem genes que podem ser mesclados, inclusive a gente somar aí, na verdade, um perfil fenótipo, né, bom, que o cachorro apresenta no trabalho ou em casa, ou de comportamento, junto com essa condição genética, na verdade, só agrega. Eu vi que tem algumas pessoas que perguntaram do COI. Eu não sei se a gente fala do COI agora, rapidinho, ou se deixa para falar desse COI nas perguntas da live. O que você acha? Você que sabe, Zé. Eu vou só mostrar então aqui os exames, porque muita gente pergunta, né? Essa parte de SRD, eu vejo muitas pessoas que têm mestiços e elas ficam, essa coisa de raça, vocês só falam de raça, né? Essa parte de teste genética de raça. Não, pessoal, se você tem um cachorro sem raça definida e você tem a curiosidade de saber quais raças estão por trás dele, o teste do embarque, hoje em dia, ele é o mais preciso. Existem outros no mercado, mas o do embarque, ele tem o maior número de marcadores. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram cães do mundo inteiro, fizeram testes genéticos nesses cães e pegaram características genéticas desses cães, né? De forma simples. E eles criaram um banco de dados, então eles pegam a genética do seu cão, pegam o DNA do seu cão e comparam com esse banco de dados deles. Então eles conseguem dizer quais raças estão ali, comparando genes iguais. Eu trouxe até uma aqui para vocês verem. Essa aqui foi da minha cachorrinha que a gente fez, né? E nem sei se dá para ler, mas ela deu que ela tem 22% de cocker e o resto é poodle. E realmente, você olha para ela, ela é uma mistura de cocker com poodle. Então, bateu assim perfeito. Eu não mandei foto, eu não mandei nada, a gente já esperava isso. Até o temperamento, assim, o temperamento é de cocker.
Então eu acho bem engraçado isso, é muito preciso. Eu já testei mais ou menos 6 cães nesse sistema e todos vieram muito precisos. Então, assim, você fica até às vezes chocado com a precisão e é muito divertido. Assim, eu acho que eu recomendo para todo mundo que tem um cão sem raça definida fazer esse teste. E de graça ainda você leva todo o teste genético das doenças, porque o teste é junto. Você já faz o teste de raças e já faz o teste de doenças no mesmo teste. A Carol tá perguntando aí de gato. Eu não tenho muita experiência com gato, não. A gente sabe que já tem testes Sim. genéticos para gatos com doenças, né? Então a gente tem de rim policístico, de algumas cardiopatias, né? Então, gente, olha a importância disso. Os criadores de gato, eles entregam hoje os filhotes dos gatos já com testes de AIDS felina, leucemia viral felina, testes de rim, né, policístico, testes de doença cardíaca. Então, assim, olha que legal. E o pessoal de gato vende muito menos, tem muito mais dificuldade, pelo menos aqui no Brasil, né? Que o brasileiro ele tem um preconceito contra gatos, né? Acho que gato é um Gato de bicho muito raça, legal. então. Não, hoje, para pessoa que vive em apartamento, o gato às vezes é até mais indicado que cachorro, mas a gente tem que tomar isso como exemplo. Eu não sei essa parte de cores de felinos, mas eu acho que também é uma questão de tempo, porque as cores dos gatos são um pouquinho mais complexas e tal, O gato mas eu sei que tem para Persa, tem para Maine Coon, algumas raças específicas eles têm alguns testes a mais, mas ainda eles não têm assim tão. Eu sei que tem o de raças também, mas ele ainda é meio capenga, assim, né? Nessa parte de gatos ainda, eles não são tão avançados como em cães, mas por outro lado, os criadores de gatos são muito mais avançados que os criadores de cães. A maioria dos criadores de gato que eu acompanho faz um trabalho muito legal nessa parte de realmente querer ter exatamente, os gatos também são benditos castrados na maioria, e eles têm um acompanhamento muito grande. A gente vê que a maioria, claro, fundo de quintal existe de todo jeito, mas se você pegar, tem muito mais criadores de gato querendo te mostrar os exames, querendo falar que faz, tendo orgulho de falar do que criador de cão. Né? Criador de cão, assim, eu fico muito triste com isso, porque você vê que às vezes o criador coloca que faz todo um controle genético, todas essas coisas, mas quando você vai ver e vai pedir o exame pra ele fala, desse aqui eu não fiz, sabe por quê? Porque agora tá na pandemia. Ah, aquele ali eu não fiz, porque eu ia coletar e o veterinário foi viajar. Então, assim, a pessoa, ela fala que tem, mas quando você vai realmente questionar, a pessoa não tem. Por isso que eu sempre falo, quando você for comprar um filhote, você tem que pedir, tá? Pedir pra olhar, pedir pra ver, ler. Se você tiver alguma dúvida, pede uma cópia, vai no seu veterinário e fala, olha, você pode me ajudar a entender, você pode me ajudar a explicar o que está escrito aqui, porque é muito importante a gente ter isso, tá? Muitos criadores enganam as pessoas, muitos criadores famosos, muitos criadores que têm renome, tá? Não é renome que faz um criador bom. O criador bom é o criador que sabe, é o criador que se dedica, é o criador que gosta do seu plantel e que se preocupa com saúde. Porque se o criador pode ter 1000 títulos, mas não se preocupa com saúde, não faz uma chapa de displasia, o que a gente pode falar desse criador? exato, e aí eu acho que a gente entra até no próximo tópico, que é justamente a parte de como descobrir essas doenças, né? Então, eu acho óbvio que assim, a gente tem que falar de todos os níveis. Então, do veterinário que pode pedir para os seus clientes, falar, olha, vamos fazer uns testes genéticos para saber se esse tipo de doença, esses sintomas que estão aparecendo não pode ser de uma doença genética. Eu acho que os criadores, eles precisam, né, se conscientizar que tem algumas doenças que só vão aparecer muito tardiamente, e se a gente conseguir testar a maioria do plantel, aos pouquinhos, né? Não precisa gastar uma fortuna tudo de uma vez. Você vê, os testes não são caros, mas às vezes a gente fala de criadores, tem 40 cães, 50 cães. Você não consegue testar todos de uma vez. Mas você Primeiro, consegue. os mais usados. Você começa a testar os mais usados, depois você vai selecionando filhotes que às vezes você já tem. Então, imagina, eu tenho cães que eu testei mielopatia degenerativa. Eu sei que o pai e a mãe são negativos. Todos os filhotes que tiveram lá, eles são negativos. Aquele filhote, ele não vai ter nem o alelo lá que esteja que possa passar doença. Então, na verdade, a seleção ela fica em cima disso e com o tempo isso não vai ficando caro, isso pelo contrário, vai ficando mais barato. E eu acho que até para quem quer também trabalhar com isso, a gente tem um monte de veterinário hoje trabalhando com reprodução, tem um monte de veterinário trabalhando com essa parte de controle genético, é uma questão de tempo para a gente introduzir isso, começar a procurar essas doenças em todas as raças e, na verdade, somar esforços, né? Você pega o dono que é consciente, que quer conhecer melhor o cachorro, você pega o criador que se preocupa em vender animais saudáveis e reproduzir animais que tragam um melhoramento genético para a raça, que gosta da raça. Eu sou apaixonado pela raça que eu crio, eu quero que a raça dure para sempre e seja cada vez melhor, né?
e, obviamente, os veterinários trabalhando junto com esse pessoal todo aí para fazer todo o controle dessas doenças, como tratar, como prevenir. De novo, né? O teste genético é a primeira medicina preventiva. Eu falo que medicina preventiva é nutrição, é controle de peso, é exames periódicos, é tratamento periodontal. Eu falo que medicina preventiva é um combo, né? E a gente sempre pode adicionar mais coisas. Veja, os exames genéticos, eles são o primeiro passo. Com esses exames, às vezes, já sei de doenças que tem uma chance maior ou menor desse cachorro desenvolver ao longo da vida. Então, acho que a gente tem que pedir. Os veterinários muitas vezes não estão capacitados, né? Não são todos, tem gente que gosta dessa parte de reprodução e de genética, então você tem que procurar, da mesma forma que você procura um especialista em odonto, em oftalmo, em ortopedia, você também pode procurar, sem dúvida nenhuma, veterinários que entendam, ou se não, geneticistas, né? Na verdade, a gente não precisa abranger isso, na verdade, só para a medicina veterinária, mas o fato é que a conexão da doença com essa condição genética, sem dúvida nenhuma, vai ficar mais fácil para o médico veterinário do que só para o criador, né? Exatamente. E assim, eu penso que falta divulgação, né? A gente vê que tem muita pouca divulgação desses exames. Quantos criadores eu conheço que nunca ouviram falar que tem esses laboratórios fazendo, ou quantos proprietários que não sabem disso, né? É muito comum um proprietário falar que não desconhecia, comprou o cachorro sem saber que tinha as doenças genéticas. E muitos falam, mas eu sou proprietário, eu posso fazer os exames, não é só o criador? Não, qualquer pessoa. Basta você conversar com o seu veterinário. Se o seu veterinário não for especializado, ele não souber te orientar, não tem problema, fala. Eu tenho certeza que se você tiver uma boa relação com o seu veterinário, ele vai procurar com você, ele vai estudar, ele vai tentar trazer essa informação para você, ou ele vai conversar com outros colegas que podem orientar ele como fazer isso, mas busquem a informação, né? A informação tá aí. Se vocês não conseguiram, como eu falei, entra nesse site que eu passei, procura lá, digita a raça do seu cachorro, vê as doenças mais comuns, joga no Google, lê, nossa, o que será que essa doença faz? Leva para o seu veterinário, troca uma ideia, olha, meu cachorro, né, eu vi que o meu cachorro pode ter isso, será que a gente consegue fazer esse exame aqui no Brasil? Né, a maioria das doenças a gente já está conseguindo testar aqui, boa parte das doenças, né, os exames aqui no Brasil, eles estão por volta de R$ 80, R$ 80, isso é... Muito barato. O que é, né, e que nem eu falo, MDR1, eu vi um Cheltinho que ele foi anestesiado e ele ficou cego, porque o veterinário não sabia do MDR1, né, que é essa hipersensibilidade à medicação, e esse Cheltinho ele ficou cego. Então, olha o que poderia ter sido evitado por R$ 80. Se o criador tivesse entregado esse filhote com esse exame, a pessoa já saberia. Se o veterinário que abordou esse filhotinho logo na primeira consulta falasse, olha, o pastor de Shetland tem essa mutação, você sabe se o criador fez os exames? Se a pessoa falar que não, ele fala, então tudo bem, vamos coletar uma amostra, vamos mandar para o laboratório, e se seu cachorrinho for livre, tudo bem. Agora, se o seu cachorrinho ele levar essa mutação, é muito importante que você não dê esses fármacos de forma alguma. E não só a ivermectina, porque ficou tão popularizado, é a ivermectina. E a pessoa esquece que é uma lista enorme de doenças. Uma lista. Uma lista enorme. E os criadores muitas vezes entregam um filhotinho falando, olha, não pode dar ivermectina. Só que ele não conta que tem uma lista enorme. A ivermectina... Não. E de novo, gente, assim, mas todo mundo fala dos collies, né? Então, do pastor de Shetland, do collie, do Australian, não importa. Existem cães que não pertencem a essas famílias que também têm essa doença. Então, você pode pegar um cachorro que não tem nada a ver com o parentesco de collie e ser positivo para o MDR1. Então, é por isso que eu falo, isso vai ajudar demais. Eu acho que é uma questão de tempo e a gente tem que difundir essa informação para que as pessoas realmente comecem a buscar isso. A Rafa mesmo estava falando aqui, né, que o dos gatos ela tá um pouco mais lento em relação ao dos cães, o desenvolvimento. Obrigada, Rafa, pela resposta. E que já tem alguns combos para gato. Como eu não tenho gato, eu vou ser bem honesta, nunca me preocupei tanto em procurar assim, os combos para gato. Mas é que nem eu falei, basta você conversar com um veterinário que mexe com gato, eu tenho certeza que ele vai poder orientar você muito melhor sobre as doenças de gato, sobre quais os combos que estão sendo feitos. Mas o que vale a pena falar é que esses exames são muito simples e eles são uma ferramenta assim, excelente para prevenção. Né? Qualquer pessoa que tenha um cachorro de qualquer raça, faça os exames genéticos. É tão barato, é tão simples e você sabe todo o perfil do seu cão, você já sabe o que esperar ou não, você já sabe... Né? Muitas pessoas associam exames genéticos à reprodução. E eu sempre gosto de falar, gente, reprodução é um item, mas o seu cachorro está aí do seu lado, ele está vivo. Então, vamos tentar prevenir, vamos tentar descobrir o que ele tem ou não para... conseguir essa prevenção.
A gente tem que trabalhar nesses pilares, né? O dono do cachorro, o veterinário e o criador. Obviamente, a gente tem pilares mixados aí, né? Eu sou dono de cachorro, sou criador e sou veterinário. Mas, assim, esses três pilares são importantes, né? Então, juntar as forças nesses pilares com certeza vai trazer um futuro melhor. E que a gente vai conseguir trabalhar melhor e de forma preventiva para todos esses casos, né? Ah, mas tem doença que não tem o que fazer. Sim, tem algumas doenças que não tem o que fazer, mas obviamente as que podem ser feitas, e tem algumas, muitas que podem ser feitas, a gente tem como trabalhar. Eu brinco porque, assim, as doenças ortopédicas são mais complicadas, né? Não são doenças como a gente estava falando de autossômicas recessivas, que tem dois pares, então é muito mais complicado. Às vezes você tem vários genes, às vezes você tem influência de alimentação, influência do ambiente, mas vejam, se já tem alguma coisa que a gente possa fazer, que você vê, eu estou trabalhando com raio-x ainda, não importa. A gente começa a trabalhar, eu acredito que em breve a gente vai sequenciar alguma coisa em cima desses problemas ortopédicos e aí associar com essa condição não genética, né? Então, ambiental, nutricional, e esse trabalho, ele é um trabalho de formiguinha, mas é uma questão de tempo. Exatamente. E que nem eu tava, que você tinha até falado da mialopatia, esses dias mesmo eu estava vendo um post de uma criadora do Canadá, e ela falou que um dos filhotes que ela vendeu estava com 6 anos, e começou a mancar, e ela, muito preocupada, foi conversar com o dono, tudo, e foi diagnosticado mialopatia degenerativa, que ela acreditava não existir na raça, porque todos os criadores da raça falavam para ela que catarrula, que ela cria catarrula, né? Era uma raça muito saudável, uma raça que nunca tem problema. Ela foi, fez o teste genético do cachorro, ele tinha 2 cópias do gene de mialopatia, testou os pais, cada pai tinha uma cópia, e aí ela falou, como assim, né? E aí ela começou agora um projeto de testar vários cães, e vários cães estão aparecendo. Então, é normal, muitas vezes, os criadores, pela experiência própria, falar, mas eu nunca tive problema. Mas, gente, não é porque você nunca teve problema que em algum momento você não vai ter. Eu sempre gosto de falar que as raças, elas têm um constante fechamento genético. Toda raça teve lá seus cães fundadores, e daqueles cães fundadores a gente só perde genes. Cada cão retirado de reprodução, cada cão que morre, cada cão que tem uma doença grave, ele sai de reprodução com toda a sua carga genética, com todos os seus genes. E esses genes nunca mais voltam. Ou seja, a cada ano que passa, a cada dia que passa, a gente está com mais consanguinidade. Quanto mais consanguinidade, mais chance a gente tem de genes iguais se encontrarem. Então, mesmo que uma raça fosse muito saudável há 20, 30 anos atrás, é normal das raças, principalmente se a gente não tem um manejo bom de todos os criadores, essas raças irem piorando com os anos, né? Se a gente pegar um bulldog de 20, 30 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de doenças que a gente tem hoje, principalmente por erro de criação, erro de seleção, erro de cruzas, erro de tudo, né? Então, tem criadores bons? Claro que tem, mas é difícil você ser um criador bom, onde todos os criadores ao seu redor, todo mundo que pode trocar material genético com você, não está fazendo um trabalho legal. Então, essa coisa de falar, minha raça é saudável, pessoal, isso não existe. Falar ou não que o cachorro é saudável é ir no veterinário fazer exame, você fazer raio-x do cachorro inteiro, você fazer os exames genéticos. Aí sim você pode falar, meu cachorro é saudável. Se você não fizer tudo isso, você está olhando apenas um cachorro como eu estaria olhando, como qualquer leigo estaria olhando e falando, tá andando, tá vivo. Estamos fazendo esse trabalho, né, Marcela? Mas eu acho que assim, acho que vale então, já que a gente pegou nessa parte, inclusive falar do COI, né? A gente escuta muito, né, sobre o coeficiente de inbreeding, e eu já falei isso em alguns momentos também, as pessoas meio que querem ignorar, e na verdade muita gente ignora ou faz que não quer saber, porque assim, existe inclusive controvérsia, informação errada sobre isso. Então depois que se descobriu, né, que é possível medir o coeficiente de inbreeding, num primeiro momento as pessoas acharam que era legal ter coeficientes de inbreeding altos, né? Ah, mas aqui está o poder da minha genética, o meu canil é muito bom, né? Então eu ponho um COI super alto, né? 30%, 40% de COI, porque daí os filhotes são todos muito similares, todos têm o mesmo padrão, são todos muito iguaizinhos, é igual a Guerra dos Clones do Star Wars, adoro. Mas daí qual que é o problema? Isso também traz pra gente problemas de similaridade nas doenças genéticas. Então, assim, não existe um COI ideal, né? As pessoas falam, mas então qual seria o COI ideal? Eu acho que assim, isso vai variar muito de raça para raça, que era isso que eu ia falar. Tem algumas raças que o COI já é muito alto. Se você começar a querer diminuir, você vai ter que... muito alto. Se você Não, você vai ter que começar a fazer uns vira-latas ali, né, no meio.
Então, acho que a gente não precisa fazer dessa forma. Eu acho que esse COI pode ir abaixando aos poucos, principalmente se a gente olhar o que é o COI e a gente não difundir essa informação errada, né? Então, eu gosto de COIs muito baixos, né? Quando eu comecei a criar os Carry Blues aqui no Brasil, como eu já sabia das doenças, da raça e tudo mais, eu falei, não, eu vou procurar essas doenças, vou fazer os exames e eu vou abaixar um pouco o COI. É uma raça que tem um COI relativamente alto. E aí, quando eu comecei a falar isso, os criadores, meus amigos, as pessoas de outros continentes falavam, não, você é louco, Zé, você vai fazer uma mistura muito louca de uma Vai genética de nascer um uma... cachorro com as orelhas em pé, com o rabo torto. É isso que eu quero abaixar o COI, né? Eu quero deixar sem doença. E óbvio que não precisa fazer as loucuras que nem eu faço, né? E tudo mais, mas eu acho que é importante a gente pensar nisso. A gente falar assim, não, mas tem um COI. Não, não tem um COI certo, mas assim, o COI alto, apesar de trazer os benefícios daquela genética que muitas vezes o criador trabalha 20, 30 anos, ele quer que os filhotes tenham aquela genética. A gente tem que tomar cuidado porque nesse passado aí, não muito longínquo, né? Nesse passado próximo ainda não se faziam os exames genéticos. Não, e é aquilo que você falou, né? Depende muito da raça. Se você pegar uma raça que tem uma incidência enorme de problemas de doença, fechar mais o sangue, ou fechar muito o sangue, acaba sendo criminoso, né? Agora, tem raças que realmente são mais saudáveis por causa de seleção, então não é tão problemático a gente fazer alguns acasalamentos consanguíneos. Isso precisa de muito estudo, né? Então, eu sempre falo, se você acha que você pode fazer consanguinidade, você pode fazer inbreeding, pense duas vezes, converse com alguém que sabe, pegue orientação. Não dá para qualquer criador que acabou de começar a criar falar, nossa, vou melhorar meu canil fechando o sangue. Isso é uma loucura, tá? Você tem, para fechar o sangue, você tem que conhecer muito bem a raça, você tem que conhecer muito bem as doenças, tem que conhecer muito bem o que você está focando. Eu vejo muito criador falando isso, inclusive, há uns 3, 4 semanas, um criador veio falar comigo que ele estava conversando com os criadores de fora, que ele estava pensando em abrir o sangue, e os criadores falaram, não, você tá louco, abrir sangue não, você tem que manter a raça, senão você vai perder padrão, vai vir uns cachorros sem padrão, os cachorros zoados. E aí ele falou, não, eu quero realmente baixar essa consanguinidade, porque eu não quero manter essa consanguinidade muito alta, porque eu não quero doenças, eu quero deixar um legado para o futuro, eu não quero deixar um legado para o amanhã, né? Porque a gente fala muitas vezes que o criador está pensando em criar para o amanhã, então ele quer fechar muito sangue para ter um exemplar perfeito para amanhã, só que ele não está pensando para daqui 50, 60 anos, que aquele exemplar perfeito pode estar destruindo toda aquela raça, né? Aquele exemplar perfeito sendo muito utilizado de forma errada pode destruir uma raça. Um macho ruim que acasala com muitas fêmeas e espalha genes ruins, ele pode ser um problema enorme. O COI, ele depende da raça, principalmente por isso. Principalmente porque cada raça tem um número de fundadores, então a gente não... cada raça vai ter essa característica, né? E a gente tem que saber qual é a saúde da raça naquele momento. Uma raça que está muito ruim de saúde, a gente vai ter que obrigatoriamente fazer programas de abertura de sangue. E uma raça que está ok, a gente pode pensar sim em fazer consanguinidade de forma bem pensada, planejada, né? Ele perguntou aqui quantas gerações em média. Eu gosto muito de trabalhar com o COI genético, ou seja, a gente manda fazer o teste de DNA no embarque, ele dá o COI exato, por quê? Porque ele vai ver pelo DNA quantas vezes a gente tem mais alto, iguais, né? de um lado do pai e do lado da mãe, ou seja, desde a origem, desde que aquele cachorro foi feito, a gente tem quantos genes se replicam iguais de um lado e de outro. Mas se for por database, se for por tabela, eu gosto bastante de pelo menos 12 a 13 gerações. Eu acho que dá um padrão bom para a gente ter uma boa noção. Alguns databases fazem só 4 ou 5 gerações, e aí você tem lá 0% de COI. Mas se você vai para 10, 20 gerações, você vê que o COI sobe muito, né? Então, eu me sinto enganada quando a gente trabalha com um número muito baixo de gerações, porque às vezes ali nenhum deles é parente, mas você volta um pouquinho e você já tem um número de parentes muito grande. A Rafa também estava falando da penetrância, exatamente. Tem genes que têm uma penetrância maior que outros, né? Então, por isso que às vezes você fala, mas meu cachorro tem 2 cópias desse gene, ele vai ficar doente? Não, às vezes a chance é muito baixa. Mesmo CEA, né, que é a anomalia do olho do Collie. A gente sabe que tem centenas de cães que têm esse gene, mas a gente vê muito pouco. A casuística é muito baixa. Não é por isso que a gente não tem que testar. Mas a gente sabe que apesar da doença existir, não é uma penetrância grande. Poucos cães, mesmo levando 2 cópias do gene, ficam doentes. Por outro lado, glaucoma, eu já tenho visto bem mais casos. Então, claro que eu não estou falando com base em estudo, nada disso, estou falando com minha única visão de veterinária, de acompanhar os casos. Glaucoma eu vejo que realmente aparece mais, né? Talvez até, como o glaucoma começou a ser testado no Border agora, eu não sei qual que vai ser os próximos trabalhos, as publicações mais pra frente. Mas a gente tem que ver isso também. Espero que não seja muito ruim, né? Tadinhos. Oi?
Espero que não seja muito alto, Pois tadinhos. é, exatamente, né? Se você tem uma penetrância baixa, vai ter vários fatores que vão influenciar, mas se você tem uma doença com penetrância alta, só de você ter o gene, por exemplo, aqueles tumores de mama, né, que nem da Angelina Jolie, que ela fez o teste, aquilo tem uma penetrância altíssima. Então ela preferiu tirar as mamas do que correr o risco de morrer como a mãe dela e como a avó dela. Né? Então depende muito do gene, do tipo. Por isso que é muito importante você não só testar, mas começar a estudar cada gene de cada doença de cada raça e procurar um acompanhamento, um aconselhamento de alguém que possa te orientar daquela doença Isso, para aquela raça. é isso que eu ia falar, né? Já estão escrevendo, inclusive, sobre o standard da raça, era isso que eu queria falar, né? Você ter o COI alto realmente não quer dizer que você vai ter animais. Né? O padrão da raça, né? O standard da raça, ele foi descrito, né, pelos criadores da raça. E o que é importante que as pessoas entendam é que assim, não existe um cachorro perfeito. Ele pode ter orelha perfeita, mas não ter o rabo perfeito, ele tem o tamanho perfeito, mas não tem o pelo perfeito. Eu acho que assim, a gente busca muito a perfeição, os criadores querem muito estipular o padrão, Não olha o cão como um e a todo, gente né? e não olha o cão como um todo, é assim, existem inclusive interpretações, da mesma forma que as pessoas interpretam a Bíblia, né? As pessoas interpretam ao Corão, né? Você vê as doideiras que dá de interpretação, o estándar da raça, né? Então o padrão da raça ele pode ser interpretado de várias formas. Então assim, quando alguém coloca lá um stop moderado, putz, mas o que é um stop moderado, né? Cada um vai entender de um jeito. Hoje a E o gente que tem eu o queria... Rottweiler, que tá quase um Hot Pug, Gente, vai e virar tem um o pug. Rottweiler, né? Então, o que é Exato. moderado? Então o que eu queria que as pessoas entendessem é que por isso que eu, você e a gente está tentando fazer com que haja um trabalho conjunto, né? Que todas as frontes trabalhem com isso. A gente tem preços acessíveis, a gente tem pessoas que gostam, que nem eu, de exposição de estrutura, pessoas que gostam de levar para provas de trabalho, que nem você. Eu acho que assim, a gente não devia destruir as raças, porque as pessoas quando começam não, eu quero só dessa cor, eu quero só com esse pelo, eu quero que o meu COI seja alto para que todos sejam parentes daquele que ganhou um monte de exposição. Isso é Todos clones, muito ruim. né? Eu sempre falo, os cães É não têm muito que ser ruim. clones. Né? Antigamente, eu sempre falo, antigamente as pessoas selecionavam cães por função. Então, eles preferiam mais um cão que tivesse tal função do que propriamente se tá assim, se tá assado. Eles queriam função. Hoje em dia mudou. É normal, a evolução do ser humano, a evolução da necessidade. Hoje em dia ninguém quer mais um bulldog pra ir lá brigar com o boi. Até porque eu acho que o bulldog de hoje nem consegue brigar com o boi. Mas assim, O inglês não. não é. Né? Então, assim, por que ele mudou? Porque mudou a necessidade. Hoje em dia as pessoas querem um bulldog inglês para companhia, para família, porque acha bonito aquele fenótipo. Então não é errado o criador de bulldog inglês focar nessa nova perspectiva, porque muda, assim como o mundo muda, a criação ela vai acompanhando a evolução do ser humano, né? Que nem o Border Collie. Antigamente o Border Collie era para estar nas fazendas, e hoje em dia o Border está na casa das pessoas. Então é normal, às vezes, o criador de Border Collie preferir cães que sejam mais aptos a viver em apartamento, cães que tenham, às vezes, o instinto menor para viver em apartamento. Esse cara tá errado? Esse cara não tá errado. Ele tá criando, desde que ele não saia muito do padrão da raça, mas ele tá criando para a demanda que existe. Né? Não dá para você ficar a vida inteira achando que você vai criar um cachorro para uma função que não existe mais. Né? As raças elas vão se adaptando à sociedade. Mas a gente não tem que pensar que elas têm que ser clones, não tem que pensar que todo cachorro tem que ser absolutamente igual para isso ser uma raça. A raça é uma junção de características funcionais, morfológicas, de temperamento e tem que ter saúde. Eu não me preocupo tanto se você tiver dois cães que sejam totalmente diferentes, estando na mesma raça. Eles são da mesma raça, eles são. Tem muito criador que às vezes fica incomodado de falar, nossa, mas olha, o seu cachorro não tem tanto pelo. Mas isso é apenas o fenótipo. É o que eu sempre falo. O fenótipo a gente resolve em 2, 3 gerações. Agora, vai resolver um problema de saúde. Vai resolver uma linhagem inteira afetada, por exemplo, por câncer. É muito complicado. Você pega algumas raças que têm uma incidência de câncer alta. Você vai ter o problema de COIs altos, onde você tem doenças com penetrância alta, e aí, assim, você está perdido para conseguir resolver isso aí. Você vai ter que mestiçar a raça para salvar a raça. Já aconteceu com algumas raças, né? Você vê, Já tá acontecendo. já aconteceu com o Basenji, né? O Basenji foi uma raça que quase foi extinta. Algumas raças, né, durante as guerras que a gente teve aí recentemente, guerras mundiais, quase se extinguiram, e aí a mestiçagem aconteceu, e aí depois você vai voltando de novo para o padrão. E volta normalmente, né? Pelo Tem o caso que dos se faz, dálmatas. né? E os dálmatas, o que eles fizeram? Como tinha muito problema renal por causa de ácido úrico,
Por quê? Porque o cão que teve a mutação inicial, que era aquele cão pintadinho, né, que teve uma mutação no gene de pintas do pointer, ele era um pointer, ele teve uma mutação e ficou pintadinho. Na época, os criadores acharam super legal. Eu até brinco que hoje, se acontecer uma coisa dessa, os criadores vão falar, meu Deus do céu, nasceu diferente. E vão esconder, né? Mas antigamente, nasceu um cachorro todo pintado diferente, falou, nossa, que cachorro lindo! E eles montaram uma raça em cima daquela pinta diferente, porque ele era um pointer diferentão. E ninguém sabia ao certo se tinha ligação, o gene de pintas tinha ligação com o gene de doença renal, né, de ácido úrico, ou se aquele pointer que tinha, aquela linha de pointer, ela já era afetada para isso e, consequentemente, passou. Mas a gente tinha quase 50%, 60% dos dálmatas afetados. Teve um criador, que há 30 anos atrás, o que ele fez? Ele remestiçou com pointers saudáveis e ele conseguiu baixar muito a incidência dessa mutação na raça. Então, antes era 50%, 60%, caiu para 3%, 4%. E os criadores tiveram uma resistência enorme em aceitar os cães desse homem. Mesmo já tendo 11ª, 12ª geração, não aceitavam, porque falavam que eram cães mestiços. E o que ele fez? Ele começou a colocar esses cães em exposição em pista e esses cães começaram a ganhar exposição. Então, quem vai falar que aquele cão não é puro o bastante, não é um dálmata o bastante, se ele está ganhando exposição, se ele está dentro do padrão. E hoje em dia já está mais aceito. Alguns criadores usam esses cães, né, para melhorar o plantel, para reduzir a incidência. Mas a gente tem que ver que existe muita relutância em, às vezes, tentar melhorar a raça. É o que eu falo. Antigamente, os caras falavam, nossa, eu quero pastorear. Pegava um cão que não tinha nada a ver com o outro, cruzava, nascia um cachorro maravilhoso e seguia a vida. E hoje em dia a gente vê que os criadores, às vezes, eles parecem que estão com o cabresto, né? Eles não conseguem pensar, olhar para a raça e pensar o que eu posso melhorar nessa raça. Eles acabam pensando, nossa, eu tenho esse cachorro bonito, aí eu vou cruzar ele com a filha, com o neto, com o bisneto, vou fechar o sangue nesse cachorro porque ele é bonito. E isso tá errado. O criador ele tem que aprender a olhar para a sua raça e tentar melhorar. Olhar para o perfil da raça, olhar para o padrão genético da raça, olhar o que pode ser melhorado. Eu falo que, sim, hoje ainda tem um monte de louco que fica querendo criar raça nova, né? Eu falo, gente, tem muita raça de cachorro por aí. Se a gente quisesse brincar com as que já tem, arrumar as que já tem, a gente já tinha um trabalho aí para os próximos 50, 100 anos, né? Então, criar raça nova, eu sou meio contra, eu acho que ainda pode ser que existam raças que possam trazer algum benefício novas, né? Então, sempre existe, né? O mundo vai mudando e a gente não pode bater vou bater na boca, porque isso aí não sai. Eu acho que tudo isso é possível, mas tem algumas coisas que para mim ainda são difíceis de engolir, principalmente quando a gente trabalha com doença, né? Eu basicamente eu sou médico veterinário, eu gosto de prevenir, eu gosto de evitar. E a gente sabe disso, né? Que medicina preventiva sempre foi melhor e o trabalho genético é muito importante nessa hora. Então, eu não sei nem que horas vão cortar a gente, acho que daqui a pouco já devem cortar a gente, hein, Marcela? Nem sei o horário, nem sei. Eu queria meio que finalizar falando que, gente, esses exames são muito acessíveis. Eu, a Marcela, a gente, em pouco tempo, começamos a estudar, vimos que é legal, estamos se juntando com pessoas que estão empenhadas em fazer isso de forma legal, o número de pessoas que está se juntando com a gente, falar, não, vamos fazer. Tá me ouvindo? Tô, deu uma cortada. Tá bom. O número de pessoas que está se juntando com a gente, falar, não, vamos fazer, vamos correr atrás, é muito grande. Eu acho que com a globalização a gente vai ter aí, com certeza, uma sinofilia melhor aí para os próximos anos. Exatamente. E eu acho que, assim, quanto mais essas lives, né, que eu sempre faço, que o Zé também tenta fazer, é meramente com função de educar, né? Então, o que a gente quer? A gente quer educar as pessoas para que elas saibam que existem essa opção. Seja um veterinário, seja um criador, seja um proprietário. Eu acho que quanto mais informação uma pessoa tem, mais ela pode oferecer para o seu cão, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Quanto mais a gente consegue estudar, mais a gente consegue orientar, mais essa pessoa vai ter na mão dela para evitar de comprar um cachorro ruim, para, na hora de comprar o cachorro, buscar um criador honesto, um criador correto, não comprar um filhote que não tem procedência, não comprar um filhote de um criador, né? Muitas vezes a pessoa entra, ela fala assim, tudo bem, eu não vou comprar de um pet shop, não vou comprar da feira. Ela entra na internet, vê um site maravilhoso, e às vezes aquelas fotos não são nem daquele criador, mas aquilo já enche os olhos dela. Então eu sempre falo, não é o site. Foto da internet, né? Exatamente, teve até um caso agora. Cachorro do canil. Teve até um caso de uma influencer agora, acho que umas 2 semanas, que ela comprou um filhotinho também e depois descobriram que era um canil horrível, mas ele tinha um site, assim, sensacional, cheio de fotos, mas eram fotos de cães que eram da internet, eram visivelmente cães que não eram da pessoa, né? Várias fotos de cães da internet, assim, várias raças.
Então, assim, para uma pessoa que às vezes é um pouco mais leiga, ela olha aquele site maravilhoso e fala, nossa, esses cães, eles vivem dentro, né? E lá tinha, assim, uma foto de um prédio falando, nós temos um centro de pesquisas genéticas da raça. E aí a pessoa até fala, era uma influencer, né? Ela falou assim no vídeo, nossa, e eu comprei de um local que tinha centro de controle de estudos genéticos. E eu até falei, nossa, o cara tem um prédio, né? E no final o cachorrinho morreu de parvo. Então, assim, provavelmente era uma criação ruim, né? Mas é que a pessoa não teve esse conhecimento para saber o que ela deveria exigir. Que ela deveria exigir os exames, tentar ver os pais. E, Zé, tem 19 segundos. Tá bom. Não, vamos finalizar, a gente já abre uma nova aí para perguntas. Perfeito. Então, pessoal, a gente finalizou essa, tá? A gente vai abrir de novo assim que cair. Eu vou abrir uma nova só para perguntas e respostas. Essa ela vai ficar salva, tá bom? E obrigada a todos que participaram.